Olá, eu sou o professor Luciano, esse é o nosso canal Filosofia para Iniciantes e hoje a gente vai falar sobre semiologia, tá? E lembrando que a nossa vertente, além de ser filosofia, também é sociologia, sociedade e as relações humanas, tá, gente? Então, nós faremos alguns estudos em relação à filosofia da linguagem. Então essa é a primeira aula a respeito da filosofia da linguagem, onde a gente vai falar um pouquinho da questão da semiologia. Numa próxima aula, num próximo encontro, numa próxima conversa, a gente vai falar de semiótica. E em outros encontros, a gente vai mesclar a semiótica, a semiologia, com os fatos da sociologia, que são os temas do poder e da ideologia. Tá? Então, pode ser que apareça aqui de uma forma indireta, não explicada, obviamente, a gente precisa desdobrar isso num encontro, mas o que eu vou desdobrar aqui vai ser sobre a semiologia. O que seria semiologia? Atos sêmicos, índices, manipulações, involuntariedades, voluntariedades. Vamos falar sobre isso aí nesse encontro de hoje, beleza? Então, antes de vocês assistirem a vinheta, eu peço para que vocês curtam o nosso canal, compartilhem, espalhem esses vídeos para mais pessoas, para que o YouTube possa compreender que o nosso canal ele é importante para esse nicho temático que é filosofia e sociologia para iniciantes. Solta a vinheta aí, bora lá! Bom, a gente vai falar sobre semiologia e a gente vai ser bem didático, tá? A gente vai perseguir um livro específico. O livro é esse aqui, Semiologia e Comunicação Linguística. E eu vou aqui abrir um parênteses para chamar o autor de professor. Então esse será o nosso professor, Eric Bilsens, que fez a pesquisa na qual nós estamos trabalhando hoje, beleza? Então vamos começar em forma de bate-papo para a gente depois entrar aí nas temáticas. Bom, algumas coisas do livro são bem teóricas, outras são mais práticas, e a gente fica com a parte prática. Então, lembrando, quando a gente fala de semiologia, a gente está dentro de um arcabouço maior, de um grupo maior chamado linguística, tá? E a linguística faz parte do estudo da linguagem, tá? Então, uma aula como a nossa, ela serve para ampliar um pouco os horizontes, né? Então a gente está trazendo aqui uma outra forma de se encontrar com a linguagem, de se pensar a linguagem, de se trabalhar a linguagem. Então a semiologia ela vai nos auxiliar para a nossa prática, as nossas práticas sociais do dia a dia, né? E lembrando que as nossas práticas sociais elas estão dentro de uma vertente da sociologia que se chama classes sociais. A gente não tem como pensar a sociedade, quando a gente fala de sociologia, a gente está falando de sociedade. A gente não tem como falar de sociedade, senão falar que essa nossa sociedade é uma sociedade capitalista, é uma sociedade desigual, porque ela é dividida em classes. É claro que o Karl Marx, né, no passado, aí, ele dividiu a sociedade em duas classes, né, que são as classes mais amplas, né, a burguesia e o proletariado. Lembrando que a burguesia ela explora a classe trabalhadora, né? E essa exploração torna-se a sociedade uma sociedade capitalista desigual, onde a classe burguesa, que é uma minoria, possui e detém todo o poder, toda a ideologia, né? Ela dita a cultura, ela dita as normas, ela violenta outras culturas, ou seja, as culturas das minorias, as culturas originárias, e ela em detrimento de um poder, de um lucro, de uma visão de mundo apenas unilateral. Então a gente insere a linguagem nessa divisão de classe aí. Quando a gente fala em linguagem, a gente tem que lembrar que existe uma desigualdade até no próprio comunicar. Então o tipo de linguagem que nós recebemos, né, na escola, no sistema educacional, é um tipo de linguagem que ela é específica, né, da cultura e da classe burguesa, tá? Então, quando nós chegamos no sistema escolar, a gente é obrigado a perder a potência da nossa linguagem, da nossa classe, tá? Em detrimento de uma classe que se julga superior. Isso é pura ideologia. Então, o sistema educacional está no eixo dessa desigualdade de classe, tá? E dentro desses processos, a gente tem que desenvolver ou entender os métodos da linguagem para a gente entender como que funcionam os processos sociais, tá? Não dentro. Então eu falei que existe uma divisão de classe ampla,
segundo Karl Marx, mas a gente pode pegar um outro autor, o Pierre Bourdieu, que é um seguidor, um continuador, de uma certa forma, do Karl Marx, um crítico do Marx, um ampliador do Marx, que vai falar também de novas classes sociais. E essas classes sociais, segundo Pierre Bourdieu, essas classes sociais elas estão em conflitos permanentes. É um jogo de poder, é um jogo de classe, de interesses, de legitimidades, aonde a linguagem passa a ser um capital, um capital. Bom, então vamos para a questão aí, para a gente entender um pouquinho como a gente pode dialogar, a partir dessa nossa apresentação, com as questões da semiologia do livro Semiologia e Comunicação Linguística, do professor Eric Bilsens. Ora, quando a gente fala em semiologia, e aqui especificamente, a gente entra, a gente pede permissão para entrar no processo de psicologia, tá? Então a gente vai colocar o tema aqui para a gente conversar: psicologia e linguagem semiológica, tá? Perseguindo um tema específico da semiologia que o Eric Bilsens vai chamar de índice, tá? Vamos ver o que é isso aí. Então essa aula de hoje ela é uma didática baseada nesse livro que nós já citamos, do Eric Bilsens, Semiologia e Comunicação Linguística, onde trataremos de uma introdução à semiologia e suas relações sociais, ou suas relações de poder. Quando a gente fala relações sociais, a gente reforça aqui, estamos nos referindo a relações ideológicas, relações culturais, relações educacionais e relações de poder, tá? Todos esses ingredientes aí fazem parte das relações sociais. A semiologia também está nessa mistura. Então a semiologia é uma ciência geral de vários sistemas de comunicação. Ela surge, pessoal, de uma outra ciência, que é a ciência linguística, ou ciência dos signos, tá? Então quando a gente fala em linguística, a gente tem um elemento que é o coração aí da linguística, que é o signo. A gente tem pensadores expoentes, primeiramente lá, meados do século XX, ou início do século XX, a gente tem Ferdinand de Saussure, que será considerado o pai da linguística moderna, tá? Com seu livro lá, Curso de Linguística Geral. É um curso porque ele não escreveu propriamente o livro, esse livro foi criado a partir de anotações dos seus alunos. Então ficou famoso aí, do pensamento da linguística, o curso geral do autor chamado Ferdinand de Saussure, que é ele que vai, ao invés de falar de palavra, como a gente estava acostumado com a gramática tradicional, ele vai falar de signo. E ele vai falar que o signo é dicotômico, ele é dividido em duas partes. Uma parte é o som da palavra e a outra parte é a ideia, a imagem mental desse signo. Um exemplo básico aqui, você tem o signo casa, Ao você usar o signo caso, você tomar o signo caso, você tem uma divisão desse signo. É insignificante, que é a imagem acústica, que é o som. Então o som seria o CA, o Z e o A, formando aí o som da palavra casa. Lembrando que é Z e não S, porque é som. Então o som de S, a letra S tem um som de Z. Então, por isso que você tem a imagem acústica CA-ZA. E você teria a imagem mental, que ele chama de significado. E esse significado seria o desenho que cada um possui ou forma na mente, que é chamado aí de significado ou imagem mental, tá? Fazendo isso, ele vai desenvolver o sistema da linguística. Então, o sistema da linguística é baseado em signos, e esses signos são dicotômicos. Bem, avançando desses estudos, vão aparecer novos autores. Esses autores aí, um é esse que nós estamos trabalhando agora, e o outro a gente vai falar mais posteriormente, que é o Charles Sanders Peirce, que vai trabalhar essa dicotomia, esse sistema da linguística, que é o signo. Ele vai desenvolver uma tríade. Então, não vai ser mais dicotômica entre significante e significado. Você vai ter uma tríade um pouco diferente, onde você vai ter o objeto, você vai ter aquele que interpreta o objeto e você vai ter o significado do objeto, tá? Então, esse significado do objeto é um signo. Então, tem uma outra relação que a gente vai ver no próximo encontro. Bom, então, basicamente, a semiologia é essa ciência linguística ou ciência dos signos. Bom, então, fazendo um resuminho bem didático das primeiras impressões desse livro do Eric Bilsens, a gente vai falar aqui em tópicos para vocês entenderem. Bom, o objeto da semiologia, ele é o ato comunicativo, é o ato sêmico. Então, Eric Bilsens só trabalha com o ato sêmico e ele só considera semiologia a comunicação que possui esse ato sêmico, ou a comunicação que tenha propriamente dita o ato comunicativo. Então, o que seria esse ato sêmico que produz esse ato comunicativo, que é a semiologia propriamente dita de Eric Bilsens? O ato sêmico, ele é uma comunicação premeditada ou intencional. Então, é quando você tem a vontade de dizer e você diz, você quer comunicar, você quer se comunicar e comunica, tá? E para isso você precisa do seu interlocutor. Então, lembrando, toda vez que a gente fala de linguagem, a gente fala da relação entre o eu, aquele que fala, e o tu, que é aquele que recebe a mensagem, no ato comunicativo. Então, você nunca fala sozinho. Mesmo quando você estiver falando sozinho, você tem um tu, você tem um interlocutor. Você pode chamar de interlocutor também, tá? Então, isso a gente chama também de reflexão. É quando você fala para você mesmo. Você é o eu e você também é o tu.
Tá? Então você observa, você interpreta aquilo que você mesmo diz, né? Então você faz esse jogo aí, tá? Mas especificamente, didaticamente falando, você tem um interlocutor para quem você fala. Então você quer dar a conhecer o que está na sua consciência e você quer influenciar uma outra pessoa, que é esse tu fictício, né? Que é só estrutural. Tá? Lembrando que a filosofia da linguagem, a linguística, é a base, são as bases do estruturalismo e do pós-estruturalismo, que são também chamados de estruturalismo linguístico. Tá? Bom, a comunicação ela nasce da nossa intenção de influenciar as pessoas a fim de obter colaboração dela na vida em sociedade. Então, a nossa relação social está baseada especificamente na linguagem. E na linguagem típica da comunicação. Então, você tem a linguagem, ela pode ser estudada gramaticalmente, como pode ser estudada linguisticamente, mas na prática, no convívio social, a linguagem é uma comunicação. Então, Eric Bilson está estudando o quê? Ele está estudando a linguagem na prática, a linguagem na efervescência e potência humana. Tá? Bom, então o ato comunicativo ele é inteiramente social. Então ele é social por isso, porque ele tem voluntariedade, né? Aquele que está se comunicando tem vontade de dizer, por conta da colaboração que o locutor precisa do outro para o seu convívio social, por influenciar o outro. Então, o ato comunicativo ele é intencional porque ele quer influenciar alguém. Okay? A palavra influenciar aqui ainda não está dotada do outro termo chamado manipulação. Não está ali ligado com a manipulação. Mas você, mais para frente, você vai perceber que é inevitável falar de intencionalidade e manipulação. Tá? Então vocês têm que lembrar que a prática humana social, por mais genuína que seja, é uma prática de influenciação. Então, por mais inconsciente que você haja, você está agindo no sentido de influenciar outra pessoa. Tudo bom até aí? Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir nesse estudo, em forma hoje de bate-papo. Tá? Então, qualquer comunicação que fugir dessa classificação que nós exploramos aqui, ela deixa de ser comunicação e passa a ser índice. Então, apareceu um elemento novo aqui, pessoal. A palavra índice, ou o tema índice, ou conceito de índice. O índice vai se opor ao ato sêmico, porque o ato sêmico é intencional e social, e o índice não. Então, o que seria, afinal, o índice? O índice seria a fuga da comunicação intencional. É quando você se comunica sem a intenção de comunicar. Ora, veja bem, quando você está se comunicando, no convívio social, para influenciar as pessoas, mostrando o que há na sua consciência, você está usando a linguagem verbal. Tá? Então aqui é obrigatoriamente, no ato comunicativo, no ato sêmico, tá? Você usar a linguagem verbal. É para isso que você estuda gramática na escola, estuda todas as regras gramaticais, para o quê? Para você usar bem as palavras para produzir um ato comunicativo, um ato sêmico eficiente. Então, a gramática escolar, a aula de língua portuguesa, é uma aula que visa ampliar ou potenciar o teu elemento social, as tuas práticas sociais. Mas a língua portuguesa, a gramática sistemática, com regras, com normas, não é eficiente para essa fuga da comunicação. Ou seja, a gramática não dá conta dos índices. Então a gente precisa entender o que são esses índices. Já sabemos o quê? Que a gramática não dá conta e que esses índices estão se opondo ao ato sêmico. Ou seja, o índice não é uma comunicação social. Então, o índice junto com o ícone e o símbolo é uma das 3 formas de representar na consciência, que a gente pode chamar também de mente ou espírito, a realidade fora de nós. Exemplo, a fumaça, que é uma realidade fora de nós, ela é um sinal. Então ela é um índice de que há fogo. Então aí já tem uma primeira noção do que vem a ser o índice. Há no elemento índice uma relação de causa e efeito. Tá? Vamos avançar aí. A escuridão da nuvem ou a palidez de um rosto não comunicam nada. Né? Então a palidez do rosto ou a escuridão da nuvem não é uma comunicação. A nuvem não quer comunicar com ninguém. Olha, gente, eu estou escurecendo, eu vou chover. Não, a nuvem não diz isso. Tá? Então a nuvem não se expressa, muito menos por linguagem verbal. Isso é uma questão puramente humana, isso é uma questão puramente racional, uma questão consciente, uma questão social. Beleza? Então, a palidez do rosto também, ela não é uma comunicação e nem é uma expressão comunicativa, mas é uma forma negativa de comunicação, que a gente está chamando aqui de índice. Então, ela é puramente efeito. Então, aonde que está a causa? Todo efeito tem uma causa. Então, a causa estaria na interpretação, não de quem está falando, não de quem está se comunicando, ou está deixando de se comunicar, né? Ou está demonstrando índices, ou está fugindo da comunicação propriamente dita, mas a causa está em quem está interpretando aquele que fala, ou aquele que se manifesta, ou aquele que se expressa, ou aquele que está ali emitindo índices, né? Se é que a gente pode dizer que os índices são emissões. Tá? Bom, então,
A escuridão da nuvem ou a palidez do rosto não comunica nada, mas podem ser interpretados como índice de chuva e doença. Então, é uma potência do interpretante, do interlocutor que está ali interagindo com quem fala. Tá? Quem fala não está se comunicando, está emitindo índice. E quem vai interpretar por linguagem verbal, né, ou não, será o interlocutor. Então, aqui até uma questão de quem já estudou a relação de comunicação, né, ou como que a gente chamaria lá, as funções da linguagem, né, que foi elaborada aí nos estudos do Roman Jakobson, tá? As funções da linguagem, pesquisem, pessoal, o que seria funções da linguagem, muito interessante, são 6 as funções da linguagem. A segunda função da linguagem é chamada de função conativa, tá? Ou função apelativa. Então, ou seja, é a potência de quem interpreta. Tá? Então, é um tipo de linguagem que vai ser elaborada pelo interlocutor daquele que fala, que é o eu. Ou seja, o interlocutor é o tu. Então, o índice está dentro, o índice está emitindo efeitos e esse efeito está sendo interpretado pelo tu. Beleza? Então, vamos tentar aqui simplificar um pouco mais. Então, você tem, até então, a comunicação, que é o ato sêmico, que é social. E quando você foge a essa comunicação, você cai nos índices. Tá? Os índices não são voluntários. Você não tem vontade de falar, você não quer falar, você não quer se comunicar. Mas aí há uma potência do teu corpo que independe de você, que se expressa no lugar da sua comunicação propriamente dita, premeditada. Então, a gente pode dizer, agora resumindo, que o ato sêmico é social e aqui, nessa aula de hoje, os índices são psicológicos. Mas em que parte da psicologia eu estou usando? O inconsciente. Tá? Então, os índices são inconscientes. É quando você se manifesta, você se comunica inconscientemente, sem querer se comunicar. Tá? Então, vamos avançar aí. Logo, os índices, né, são uma não comunicação, pois não há ali uma intenção alguma de influenciar ninguém. Tá? É mero fluxo heraclítico, né? É um fogo que você não consegue controlar. Então esse fogo, praticamente, ele sai como palidez. Vamos pensar no nosso corpo, né? Ele sai como uma palidez, sai como quando você fica com o rosto pálido, quando você apresenta suor, né? Quando você se estressa. Então todas as manifestações psicológicas no nosso corpo são índices, porque emite efeitos. Tá? A questão é, nós não controlamos no primeiro momento os índices, eles se manifestam. Né? Então eu estou dentro de uma sala de aula, é o meu primeiro dia numa sala de aula, então eu vou começar a dar aula, eu começo a ficar com as mãos trêmulas. Eu não estou comunicando que eu estou nervoso, mas os alunos, como intérprete, vão perceber, vão captar e vão manifestar de alguma forma, pode ser de forma verbal, né? Intencional. Professor, o senhor está nervoso, senta aí, vai lá, toma uma água. Por que o senhor está nervoso? Aí eu falo, é meu primeiro dia, pessoal, desculpe. Ou os alunos caem na gargalhada, começam a esconder o riso, começam a debochar, que aí já são manifestações mais psíquicas, né? Que mais são premeditadas ainda, tá? Ainda são dentro do ato sêmico, porque eles querem fazer aquilo ali, beleza? Porque eu estou proporcionando a eles. Eu sim estou emitindo índice e eles estão emitindo ato sêmico social. Então existem alguns elementos que foi retirado dos índices, ou que foi retirado dessa parte psicológica dos índices, e foram transformadas em comunicação propriamente dita, de modo de obter como intenção, obter colaboração de alguém na vida em sociedade. Pode ser de forma negativa também. Tá? Então muita gente aí se vale desses índices que já se tornaram ato comunicativo. É isso que o professor Eric Bilson vai colocar lá na introdução, que está lá na introdução do seu livro. Será mesmo que os índices são praticamente sem intenção? E será que todo ato sêmico é 100% intencional? A gente sabe que não. A resposta é não, porque a gente sabe que as relações sociais, embora elas tenham aí uma certa linearidade, mas por conta das estratégias de poder e de ideologia para você unificar a massa, mesmo assim, em micro-relações sociais, você percebe que quando a gente está fora aí de instituições, a gente está numa questão mais soltas na sociedade, a gente percebe, ou menores, né, de solto, mas de menores, a gente percebe o quanto que é esquartejado, fragmentado e complexo as relações de comunicação. Tá? Então aqui é só uma forma didática da gente entender. Bom, vamos seguir um pouco mais no nosso entendimento aí. Então, segundo o professor Bilson, nada impede que usemos os índices, que são manifestações involuntárias, sem a nossa vontade, de modo voluntário, estrategicamente a nosso favor. Então eu coloquei nesse exemplo o deboche, a risadinha, né? Que seja uma violência linguística. Né? Então, essa parte aqui que eu estou dizendo, que o professor Eric Bilson aponta, que a gente pode usar essa manifestação psicológica como estratégica de comunicação intencional, a gente pode colocar aqui de uma forma negativa a violência linguística. Tá? Ou violência, para ficar mais bonito, a violência simbólica. Tá? Porque a semiótica você vai ter o índice, o símbolo e o ícone. A gente vai ter esses 3 elementos. A gente vai estudar mais para frente aí. A gente vai fazer uma aula específica. Mas aqui o professor Eric Bilson está usando só o índice. Tá? Mas a gente tem 3 elementos. Então a gente pode dizer que o índice aqui
pode ter uma conotação simbólica. Já fizemos exercício em sala de aula, onde esses 3 elementos, de uma certa forma, se confundem. Tá? Então, aqui nesse momento, a gente pode dizer, quando é que a gente usa os índices de forma estratégica? Quando a gente está no plano simbólico. Tá? A gente pode transformar esse simbólico em violência e um plano mais profundo, mais na profundidade da psicologia. Okay? Então, vamos refletir. Será que os índices são realmente involuntários, não comunicativos, sem intenção alguma? Quem são os manipuladores de índices? Tá? Aí a gente já coloca uma questão mais alta aqui. Será que os alunos manipulam índices quando estão fazendo bullying? Né? Ou quando estão debochando do professor no seu primeiro dia de aula, que está emitindo índice ali, sem a sua vontade? Ou será que para eu ganhar aqueles alunos ali que são mais retraídos, eu não posso chegar na escola, ter pensado antes de entrar na sala de aula, chegar ali e vou demonstrar meu nervosismo? Tá? Porque hoje o nervosismo já é uma coisa que você pode controlar de uma certa maneira. Você pode procurar o psicólogo pode te orientar a controlar o seu nervosismo. Tá? Tanto que você tem até remédios, medicamentos para controle desse nervosismo. Você pode controlar de uma certa forma. Mas eu não posso também usar um pouco desse nervosismo de forma estratégica para conquistar os alunos? Também posso. Né? Então a gente vai colocar aqui alguns actantes sociais que estão revestidos de ideologia e estão revestidos de poder também. Tá? Lembra que essa relação da linguagem, como ela é filosofia da linguagem, semiologia, semiótica, que vai puxar um pouco os temas do poder e da ideologia, a gente pode trazer aqui elementos sociais, né? Características sociais ou personalidades sociais que trazem em si essas manifestações estratégicas de manipulações de índices. Tá? E agora vocês já estão entendendo o que é, mas aonde eu quero chegar, que é a questão do índice. Bom, a gente sabe, filosoficamente aqui, nós já estudamos, que o ser humano, o ser é individual por natureza. Então, tudo que existe é individual. Né? Isso já foi falado pelo mestre Aristóteles. E tudo que é individual tem corpo. Então é o corpo. Então quando você sobe uma favela, você fala que vai matar bandido, a polícia sai atirando praticamente, vai matar ali corpos. O bandido é simbólico. Então vamos pegar esses caracteres sociais que são simbólicos. Ora, esses caracteres sociais que são simbólicos já trazem consigo manipulações de índices de certas formas. Quando eles querem casar ou quando eles querem interagir com outros campos sociais. Vou dar um exemplo básico. O político. O político, então você tem ali o corpo, né, de uma pessoa que se vale simbolicamente por um caractere engessado já na sociedade, que é o político. Um caractere institucional, um caractere social, um caractere que tem como premissa o poder do Estado, ou que pretende como característica o poder do Estado. Então você tem ali o político. Ele já é uma figura controversa, já é uma figura do ponto de vista simbólico. Ele tem um corpo. Né? Tanto que o político, ele é político hoje, daqui a 4 anos ele pode deixar a vida política. Então, enquanto político, ele se vale, a gente pode até pensar aqui, tá, pessoal? Então, quando você é uma pessoa que não seja pública do ponto de vista das instituições sociais, que você não seja professor, que você não seja político, que você não seja candidato à política, que você não seja diretor de escola, que você não seja policial, ou seja, todos esses caracteres simbólicos que são construídos pela simbologia, pela estrutura social, né, que difere do corpo, que difere da vida, você pode dizer que essas estratégicas simbólicas, vamos chamar para ficar mais fácil de casca social, essas cascas sociais, elas já possuem sim manipulações de índice, por isso que a ideologia é muito forte. Então vamos pegar o político. O político, quando um corpo quando se candidata, né, uma pessoa quando se candidata a um cargo político, né, e ele quer continuar nesse cargo, ele faz valer, ele sabe que ele precisa dos votos, ele sabe que ele precisa ir até aquelas pessoas mais medíocres, tá? Mas ele precisa do voto do medíocre. Então, o que ele faz? Ele se faz valer de uma certa mediocridade. Como que ele faz isso? Manipulando índices. Ou seja, ele faz com que as suas manifestações de efeito, né? Ou seja, ele joga os efeitos, né, no corpo social, ele joga os efeitos para que os medíocres interpretem aquilo de uma forma como o político deseja. Então, a pessoa medíocre, ou a pessoa humilde, ou a pessoa ingênua, como você quer chamar, ela vai falar, poxa, aquele político ali, ele parece uma pessoa boa, ele veio aqui na minha comunidade, ele participou dos problemas sociais, ele disse que vai melhorar, ele foi na casa de fulano, de cicrano, ele pegou meu filho no colo, ele comeu coxinha, ele foi no barzinho, ele cumprimentou os mendigos da comunidade, as pessoas mais carentes daquela comunidade, tá vendo? Isso passa uma impressão de que aquele cidadão, aquele corpo, possui uma casca social, de uma certa forma, idêntica
correspondente com aquele grupo social. Mas isso é puramente manipulação, né? Então já está enraizado nessa casca social as manipulações de índice. Por quê? Porque a prática social ela é muito crua. Ela é muito crua. Então você precisa o quê? Você precisa de incrementar, né, inserir alguns ingredientes para dar uma suavidade nessa crueldade, nessa crueza de relação social, para não ficar tão crua assim, para não ficar tão explícita a desigualdade entre os actantes, tá? Entre o eu cheio de poder e o tu sem nenhum poder, sem nenhuma capacidade crítica. É por isso que a escola ela precisa trabalhar do ponto de vista crítico, para que você consiga interpretar de uma forma mais fácil, mais eficaz, essas manipulações de índices, que na verdade é o tempo todo. Tá? O professor Eric Bilsen, ele deixa essa abertura ali porque é para você se aprofundar nessa questão, tá bom? Então vamos falar mais um pouquinho aí. E se os índices forem intencionais também? Claro que os índices são intencionais. Numa relação amorosa, é por isso que vai aparecer tanto a ideologia quanto o poder, né? Você manipular os índices é uma relação de poder. Aí você estendendo para Foucault, é uma relação de micropoder. São os micropoderes que possuem, que dá corpo ao macropoder. Tá? Então você tem que conhecer o micropoder. E uma das instâncias do micropoder é essa. Os índices são intencionais. Tá? Mas a gente faz o quê? A gente faz de tudo para que os índices seja natural. Mas na sociedade, meu amigo, nada é natural. Segundo Pierre Bourdieu, é tudo social. Então, se é tudo social, até as manifestações involuntárias que você deixa acontecer naturalmente, como diz a música, né? Como diz o pagode, deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Então, até as nossas manifestações mais profundas e genuínas de efeitos tem por trás uma relação de poder, ou seja, tem por trás uma intencionalidade. Então eu posso dizer que por trás da não intenção há uma intenção. Agora, a questão é, quem é que está manipulando essas intenções das não intenções, tá? Então, se você não tiver uma capacidade crítica, você vai achar que as suas manifestações naturais, genuínas, os seus índices, são apenas efeito. Você não quis se comunicar, aquilo aconteceu sem querer, mas no plano social, meu amigo, no jogo social, tudo tem uma certa relação de poder, tudo tem uma intenção, tá? Quem vai explorar isso mais à frente vai ser Pierre Bourdieu num texto que ele tem chamado Economia das Trocas Linguísticas, tá? A gente vai abordar aqui no próximo encontro, beleza? Para terminar aqui, a gente vai fazer uma relação entre índice e psicologia, se já não estamos fazendo. Sempre que utilizamos meios para obter a colaboração dos outros, um desses meios é dar a conhecer o que se passa em nós. Então há meios conscientes, então de longe eu faço um sinal para que um amigo venha, faço assim, então ele vem. Então um meio para quê? Para obter aí a colaboração do amigo, né? E meu amigo, ele vai entender o que se passa em mim. E há meios inconscientes, foi o que nós já dissemos ali. A palidez do estudante ao ouvir o zero da nota do professor é um meio inconsciente de dar a entender que ele está triste, ou que ele se decepcionou, ele ficou chateado com aquele zero ali que o professor deu, mas é um meio inconsciente, tá? Então muitas vezes a gente até antecipa, poxa, eu vou dar um zero para aquele aluno, eu já sei o que ele vai manifestar, eu sei que ele vai ficar triste, né? Tem uns que a gente sabe até que vai chorar, vai parar de estudar, vai falar um monte de coisa, a gente já sabe, por uma questão de repetição, quais são os índices que certos actantes sociais manifestam, ou podem manifestar. Se você for aluno, você tem certos índices para se manifestar, tá? Então o que tem acontecido no século XXI foi mudanças foi alterações nas emissões de índices. Foi quando começou a aparecer alunos que entravam na escola e matavam todo mundo, depois se matavam, suicidavam. O que aconteceu? Isso daí são alterações nos limites, né? Ou nas repetições de índices que se emitiam, tá? Então fica praticamente, cada actante social, você já sabe quais são os índices que ele pode emitir, né? Você já sabe como aquela pessoa sofre por determinada, se você conviver com aquela pessoa, então por isso é uma questão de ato comunicativo, né? Você força aquela pessoa a mostrar quais são os seus índices, máximos e mínimos, então você começa a perceber. Então por isso que eu falei das castas, das cascas sociais. Então cada casca social você já conhece, você sabe que o político, quando ele vai na comunidade, ele vai expressar índices, ele vai se manifestar em forma de índices, isso já é praxe, isso já é corriqueiro, nas relações sociais, né? Determinados acontecimentos aí sociais. Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe que uma mulher bonita emite certos índices. Então foi isso que aconteceu com o advento aí do feminismo, porque o feminismo se insurgiu por essa força que os homens tinham em circular os índices da mulher e dominar esses índices, né? Então o feminino aí começa a aparecer as rupturas. Movimentos sociais são para estabelecer rupturas com essas classificações que já ficam enraizadas, gastas, né? Então eu já sei o que certo tipo de grupo
se comunica ou deixa de se comunicar. Eu já sei como que age nas questões de manipulação de índice certas pessoas, né? Por exemplo, os filmes americanos, eles têm uma certa emissão de índice que está presente em todos os filmes. Tá? Há por trás de todas as ações uma relação de família, né? Há uma relação de você proteger o filho, né? De você lutar pelo seu filho, pela sua família. Isso são o quê? Isso são manifestações de índices que vão fazer o quê? Que vão fazer com que aquilo já fica, de certa forma, enraizado ali, né? Mas cada filme é interessante porque ele provoca em nós ainda sensações de que aquilo seja natural. Mas aquilo ali é premeditado, tá, gente? Bom, então, para hoje, beleza, né? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí no nosso canal, faça suas críticas e no próximo encontro a gente vai trabalhar com a semiótica, tá? Então a gente tem muita coisa para trabalhar. Vamos falar um pouco de semiótica, do Charles Sanders Peirce, vamos falar do Pierre Bourdieu, da economia das trocas linguísticas e vamos aí associando as relações sociais de poder e ideologia. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.